do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e até que enfim eu vou falar de Capitão América Branco, publicação da editora Panini Comics, material até então inédito aqui no Brasil, visto que a editora já havia lançado muitos anos atrás em minissérie Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo, Hulk Cinza, aí encadernou em capa dura agora mais recentemente, mas faltava Capitão América Branco e segundo muitas pessoas era o material mais fraco dentro dessa coleção aí, escrito também por Jeff Loeb e a arte de Tim Sale, uma publicação que conta com capa dura, papel couché de boa gramatura, 160 páginas coloridas ao preço de R$60, dá para você achar com desconto, link na descrição, compilando as edições de Captain America White 0 a 5. Essa publicação ela abre com um texto introdutório dos roteiristas dos filmes do Capitão América, o Primeiro Vingador, o Soldado Invernal, Guerra Civil. Eles fazem comentários em relação a esse material e eles foram muito bondosos, afinal você vai ser convidado para fazer o prefácio de uma publicação, você não vai meter o pau, né? Essa história ela tem como ponto central o amor e a partir dela a trama é desenvolvida. E isso também ocorreu com as outras edições dessa coleção de cores, né? Em Homem-Aranha Azul nós temos lá o Peter Parker com a Gwen Stacy, as lembranças dele, uma história lindíssima, uma das melhores, aliás, do Homem-Aranha. Lá em Hulk Cinza temos também o Bruce Banner com a Betty Ross, enfim, vocês me entenderam. Aqui não é o amor de um homem com uma mulher. No caso, é a relação de amizade do Steve Rogers com o Bucky Barnes, né? Seu grande parceiro que muitos anos depois retornou, né, como o Soldado Invernal. Essa história ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Ela não volta lá para a criação do Capitão América com o Steve Rogers querendo se alistar, sendo rejeitado, daí ele participando do experimento do super soldado. Não, a história já mostra eles como soldados integrados e eles indo para a Segunda Guerra Mundial. E ele, obviamente, tinha o Bucky como parceiro. Mas aí, meus amigos, que eu olho para essa história e ela não me convence da participação do Bucky durante a Segunda Guerra Mundial. Tem uma história que saiu aqui no Brasil, uma minissérie em 4 partes, formato americano da editora Abril, que se não me engano é Capitão América Sentinela da Liberdade, do Fábio Nicieza. É uma história que quando eu li, talvez hoje eu tenha uma impressão diferente, mas eu gostei bastante dessa história. Foi uma história que me pegou e narra basicamente a origem do Capitão América, ele se integrando ao exército americano com o Bucky, eles atuando juntos e tal. Mas lá me pareceu tudo funcionando melhor, sabe? Um desenvolvimento mais interessante, explicações mais convincentes. E aqui o Jeff Loeb não consegue realmente justificar, e nem sei se seria possível isso, mas eu acho que sempre dá-se um jeito, do Bucky, um moleque, né, menor de 18 anos, indo pra guerra, né? E pior, ele sendo treinado em pouquíssimas semanas pelo Capitão América, o Steve Rogers, e sendo um cara que bate em soldados nazistas, né? Muito diferente do Damian Wayne, por exemplo, né? Ele, desde criança, foi treinado pela Liga dos Assassinos, então o moleque é um terror, né? Assassino, técnicas e tudo mais. E aqui, um treininho ali de algumas semanas, o Bucky fica fodão. Então, não convenceu muito não. Não é querer ser exigente demais. Fernando, é realmente inimaginável que um moleque com essa idade fosse pra guerra. Cara, vocês poderiam falar que foi falsificado o documento dele em prol de um bem maior, ou que ele fez isso, sabe? Dava pra contornar essa situação aí. E a história ela vai sendo desenvolvida com o Comando Selvagem, né, liderado pelo Nick Fury, que não gosta muito do Capitão América. Você acha que vai salvar, que você acha que você é um fodão só porque você tem um uniforme? Gostei bastante da representação do Nick Fury dentro da história, a participação do povo francês, representado no caso por uma minoria que foi
caçada e quase exterminada pelos nazistas, que foram os ciganos. Tem uma participação de um breve romance ali que o Capitão América tem com ela, que é bem interessante, foi um desenvolvimento bacana por esse aspecto da história, até os franceses falando, vocês não vão salvar a gente, a França vai salvar a França. Então teve alguns aspectos interessantes dentro da narrativa do Jeff Loeb, mas de forma geral, para mim ela não funciona muito bem, eu não sei. A própria arte do Tim Sale não parece estar tão inspirada como nos outros encadernados dessa coleção de cores, ainda que ele tenha grandes momentos, eu diria que não tem o mesmo nível das publicações como Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo e Hulk Cinza. E ainda teve outras coisas que acabaram me incomodando dentro da história. Ainda que o Bucky seja um adolescente, de certa forma imaturo, a forma que ele decide se jogar na guerra ali, enfrentando o Caveira Vermelha, nossa, ficou muito bobo, forçado, né? Assim, não funcionou para mim realmente essa publicação como um todo. Ainda, repito ela tenha os seus bons momentos. Outra coisa que daí talvez eu teria que reler a publicação com mais atenção, mas pelo que eu entendi, o Capitão América, ele encontra o Caveira Vermelha pela primeira vez em Paris em 1941. Dá-se a entender nesse sentido que ele estava vendo o Caveira Vermelha pela primeira vez, ainda que um já soubesse do outro. Só que mais pra frente, o Caveira fala, porque a gente já se encontrou outras vezes, falando pro Capitão. Então ficou uma coisa, peraí, é a primeira vez que eles se veem, eles já se encontraram antes? Como é que tá essa história, essa questão aí? De qualquer forma, galera, sem dúvida é a publicação mais fraca desses encadernados de cores, fica até consideravelmente abaixo das outras publicações, funciona por alguns aspectos, mas por outros acaba incomodando. Então, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. E vocês, o que acharam de Capitão América Branco? Eu fui muito exigente na hora de avaliar e criticar a publicação. Deixe aí os seus comentários. E é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos e também se inscreva aqui no canal. Fui!